Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no mar, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Disse Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnicas, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram o barco, puxando a rede, cheia de grãos, cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão 400 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanharam. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousaram perguntar: quem és tu? Sabiam que era Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Amém? Irmãos sinceros, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto. O texto que nós lemos fala da terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. Eu quero que você entenda, e eu não quero aqui mexer com o seu emocional, porque eu preciso que você entenda racionalmente o motivo de nós estarmos aqui. O motivo de nós estarmos aqui é que Jesus não está mais dentro de uma sepultura. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como ele mesmo já havia declarado aos seus discípulos alguns dias antes da sua prisão, do seu julgamento e da sua morte. Na semana que antecede a prisão de Jesus, Jesus traz os apóstolos, os discípulos para mais perto de si, e ele começa a ensinar os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que ele começa a preparar os seus discípulos para a sua partida, para a sua morte. E dentre tantas coisas que Jesus ensinou nesta última semana, Jesus falou a respeito da sua morte, mas Jesus também falou a respeito da sua volta, do seu retorno, das coisas que iriam acontecer neste
Jesus deixou bem claro para os discípulos que ele iria morrer, ele teria que passar por aquilo. Pedro, quando ouve Jesus falar a respeito da sua morte, Pedro, ele retruca, ele rebate a fala de Jesus, dizendo: Senhor, de maneira nenhuma isto te acontecerá. Na semana que antecede a sua morte, Jesus ouviu palavras dizendo: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus olha então para Pedro, e Jesus fala para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O motivo de nós estarmos aqui, irmãos, eu disse aqui nos cultos, tu nasceu aqui nos evangelhos. O motivo de nós estarmos aqui foi um projeto, foi um plano, foi algo que Deus estabeleceu desde a criação do mundo, desde que o homem caiu lá no jardim do Éden. Deus já estabeleceu a forma, o meio, a maneira pelo qual ele iria resgatar o homem do seu pecado e trazê-lo de volta para a comunhão com Deus, trazê-lo de volta para a sua origem, para de onde nós nunca deveríamos ter saído. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus, o pecado impede que nós tenhamos comunhão com Deus. Mas para quebrar essa barreira, para desfazer essa barreira, Deus estabeleceu um projeto, um plano, e é um plano longo, é um plano que Deus não tem pressa para concluir. Você já orou? Já fez aquela oração assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Você já orou? Jesus, vem logo, porque eu não aguento mais essa vida, esse mundo. Você olha para as coisas que estão acontecendo no mundo e você fala: que bom seria que Jesus voltasse logo para acabar com tudo isso. Irmãos, Deus não tem pressa de concluir o seu plano, porque para Deus não existe tempo, não existe limite, tempo e limite, não. Deus está trabalhando e o seu plano será concluído. O nascimento de Jesus foi profetizado por Isaías cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Irmãos, sabe o que é 700 anos? Não foram dias, não foram semanas, foram anos esperando o nascimento do Salvador, o nascimento daquele que é o Cristo, o separado de Deus, o ungido de Deus, aquele que veio para trazer a salvação para esta humanidade. De Isaías ao nascimento de Jesus foram 700 anos. Aleluia. Vem comigo. Estamos no ano de 2026. E esse calendário é o calendário que nós seguimos. É o calendário que marca a história do homem a partir de Jesus. A partir de Jesus, há 2026 anos, esta palavra tem sido pregada. Há 2026 anos, nós temos ouvido falar a respeito da volta de Jesus Cristo. Aí você fala: é muito tempo. Eu acho que Jesus não vai voltar não. Quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida.
Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Nós estávamos conversando, eu e o Fernando, hoje de manhã lembramos de um jovem, né, de dois jovens na verdade, né? Dois jovens que eram fervorosos, de oração, de palavra, mas dois jovens que não permaneceram, não perseveraram, voltaram para trás. E na verdade, se nós pararmos para pensar, o estado deles hoje é pior do que o estado anterior, porque a Bíblia diz que quando nosso corpo, nós somos, a casa é limpa, ela é varrida, nós temos que ocupar essa casa. Essa casa não pode ficar abandonada, porque se essa casa ficar abandonada, vem o espírito maligno e traz com ele 7 outros piores do que ele. Mas quantos que já desistiram, quantos que já desanimaram? O texto vai falar aqui que Pedro, junto com esses apóstolos aqui, com esses discípulos, passaram-se alguns dias, irmãos. A Bíblia diz que Jesus apareceu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, por um espaço aproximado de 49 a 50 dias. 50 dias. 50 dias foi o suficiente para que muitos desistissem. 50 dias foi o suficiente para que muitos voltassem à sua rotina. Pedro disse assim: eu vou pescar. Eu vou voltar a pescar. E os outros apóstolos, outros discípulos disseram: então nós também vamos. Nós vamos com você. Não estamos fazendo nada mesmo. Nós temos tempo. Quantas pessoas estão dizendo assim: eu não tenho tempo. Jesus não vai voltar agora. Não vai voltar já. Já fazem 2026 anos que ele falou. Quando eu me converti há 42 anos atrás, essa era a mensagem que eu mais ouvia: Jesus vai voltar. 42 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não voltou. Mas eu sei que ele voltará. Eu sei que ele vai voltar, porque a sua palavra garante isso. A sua palavra garante. A evidência da sua morte, a evidência da sua ressurreição é a certeza de que ele vai voltar. Os discípulos estão agora de manhã cedo pescando. Na verdade, passaram a noite pescando, diz o texto. Ou tentaram pescar. Tentaram ver se conseguiam alguma coisa. O barco foi de um lado para o outro ali, do mar de Tiberíades. Eles cansaram a rede tantas vezes, muitas vezes. E eu fico imaginando a cena deles lançando a rede, e ao puxar a rede, não traz nenhum peixe. A rede está vazia. Irmãos, traga para o espiritual. Traga para o espiritual. Quando nós decidimos fazer aquilo que nós queríamos, ou quando nós resolvemos e decidimos voltar a fazer aquilo que nós fazíamos, e nós fugimos do propósito, nós fugimos do chamado, nós estamos perdendo. Os discípulos estavam perdendo. Eram mestres na pescaria, sabiam pescar melhor do que muitos pescadores naquela época, mas eles pescaram a noite inteira e perderam o seu tempo porque estavam fugindo de um propósito. Mas Jesus
está agora na beira da praia. Jesus está andando junto à praia. E Jesus chama os seus discípulos ao longe, pergunta para eles: vocês pescaram alguma coisa? E eles disseram: não. Trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos sequer um único peixe. Se eles tivessem pescado ali, irmãos, colocar aí, eles estavam em quantos? Em 8? 8 homens, mais ou menos. Se eles tivessem pescado ali 12 peixinhos, e vivia entre eles, ali vão para casa, porque tá bom, já dá para comer. Mas eles não pescaram nada. Nada. E Jesus disse para eles então: lancem a rede do lado direito, e vocês pescarão. Que coisa, né, irmãos? Como que Jesus é maravilhoso. Durante a noite inteira, o Criador dos céus e da terra. Sim, porque as coisas que foram criadas por Ele. Por meio dele, tudo que nós vemos foram criados através de Jesus. O pastor James não falou a respeito da natureza, das coisas criadas. E tudo que Deus criou, irmãos, Deus tem controle sobre eles. Então eu fico imaginando na minha mente, Deus falou para os peixinhos naquela noite: olha, vocês não vão chegar perto do barco. Vocês vão nadar em volta, mas não vão chegar perto. Então a distância eu não sei se era a rede ou se era a tarrafa que eles jogaram, acredito que seja a tarrafa, né? Ou o tipo de uma rede, mas a distância que eles jogaram, o Senhor limitou o espaço naquele momento. Olha, vocês não passem nesse espaço aqui, vocês vão ficar daqui para lá. Estão entendendo? Deus está no controle. Deus está no controle. Mais uma vez, Deus quer mostrar para os apóstolos, para os discípulos, o seu poder. Então os peixes se afastaram. Tem coisas que se afastam da nossa vida, irmão, porque Deus permite que se afastem. Tem coisas que Deus coloca no limite. Não, olha, você vai até aqui, daqui para lá você não vai. E não adianta insistir, irmão. Quando você percebe que algo não está dando certo, muitas vezes nós colocamos a culpa no Satanás. É o diabo que está fazendo. Muitas vezes não, muitas vezes é Deus que está colocando limite. Muitas vezes é Deus que está puxando a rédea, dizendo: olha, até aqui você vai, daqui para lá você não passa. E nós precisamos entender por que Deus está fazendo isso. Porque existe o tempo e existe o momento em que Deus vai agir. Deus vai agir. Jesus aparece e fala para ele: joguem a rede do lado direito do barco. Isso me dá a liberdade de pensar que os peixes ficaram todos ali daquele lado direito. Se eles jogassem do lado esquerdo, eles não iriam pegar nada. Mas a Bíblia vai dizer que eles jogaram a rede. E quando eles jogaram a rede, diz a Bíblia que eles pescaram uma grande quantidade de peixes. E a Bíblia faz questão de dizer quantos peixes eles pescaram: 153 grandes peixes. Não eram lavarizinhos, não. Não eram aquelas piadinhas, não. Peixes grandes. Quando eles viram aquilo, o discípulo a quem Jesus amava, você sabe quem é o discípulo que Jesus amava? João. Não que ele não amasse os outros, mas João é o discípulo que Jesus mais tinha a proximidade.
É o discípulo que reclinava sua cabeça no ombro de Jesus. Quando ele vê aquilo, ele fala: é o Senhor, é Jesus. Quando Pedro escuta que é Jesus, ele se lança no mar, porque o texto vai dizer que ele está dizendo. Eles trazem o barco para junto da praia, e lá na praia Jesus já estava preparando o churrasco diferente. Não tinha picanha, não era fraldinha, não. Lá estava Jesus com o fogo aceso, as brasas estavam fazendo aquele barulho, né? Já viu a brasa quando fica? E sobre a brasa estava lá o quê? Peixe, pão. É lógico que o pão estava queimando no fogo, mas estava lá. E Jesus fala para eles: tragam alguns dos peixes que vocês pescaram. E eles levaram. Aí o texto vai continuar falando a respeito de Pedro, né? Jesus chama Pedro do lado e começa a perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Quantos amam Jesus? Amém. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus coloca o peixe na boca, começa a comer um pedacinho de pão. Lá não tinha refrigerante, não tinha Coca-Cola, mas com certeza devia ter um suco de uva, um jarro de água. E à medida que eles vão se alimentando daquele peixe, daquele pão, Jesus vai conversando com Pedro e perguntando para Pedro pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Jesus responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu sei que você já ouviu essa história. Eu sei que você já sabe qual será o fim da história. Mas eu quero que você pense nisso. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite é celebrando a ressurreição de Cristo. E a evidência da sua ressurreição está nas aparições que ele teve. E dentre as aparições, esta em especial, aonde Jesus prepara um banquete para comer, não com todos os seus discípulos, porque nem todos estavam lá naquele momento, mas estavam lá aqueles que ele mesmo escolheu. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: você está aqui porque Jesus te escolheu. Alguns vão dizer assim: olha, eu não fui porque eu não tinha dinheiro para pagar o mendigo. Alguns vão dizer assim: olha, eu não fui porque eu tinha que trabalhar. Eu não fui por causa disso ou por causa daquilo. Irmãos, Deus abençoe. Eu sei que cada um tem as suas prioridades, mas a minha palavra nesta manhã não é para aqueles que não vieram, é para você que está aqui. Você está aqui porque Deus te escolheu aqui. Deus preparou para que você pudesse estar aqui nesta manhã, e nós vamos celebrar com alegria a ressurreição de Jesus. Aleluia. Tem um cântico que cantava-se antigamente, não sei se eu vou conseguir lembrar todo, mas ele diz assim: ó, na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão o teu nome. Aleluia, aleluia. A sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão o teu nome. Aleluia, aleluia.
lembrar a sequência. É o Espírito de Deus em mim. Aleluia. Irmãos, aquele dia foi um dia de alegria para aqueles discípulos. Lá na sepultura, quando chegaram lá, o semblante era de tristeza. Mas quando eles voltaram para trás, de uma coisa eles tinham certeza: ele não estava lá. Glória a Deus. Maria Madalena pensou que era o jardineiro, né? Ou o coveiro, que escondeu o corpo do mestre. Mas o anjo disse: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele vive, ele está vivo, e ele nos deu do seu Espírito. Ele nos deu do seu Espírito, e é o Espírito Santo, irmãos, que dá esta certeza no nosso coração, de que Ele está vivo, está sentado à destra de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Sabe qual é o discípulo, o apóstolo que mais fala a respeito da ressurreição de Jesus? Quem sabe? Quem é o apóstolo que mais fala a respeito da ressurreição de Jesus? O apóstolo Paulo. Sabe que Paulo não viu a sepultura de Jesus? Paulo sequer andou com Jesus. Como é que Paulo tinha essa certeza de que Jesus estava vivo? É lógico, você sabe a resposta. Porque Paulo teve um encontro com Jesus. Lá na estrada de Damasco, a igreja pregava acerca da ressurreição. Pedro, João, Tiago, Estevão, Filipe, todos eles pregavam a respeito da ressurreição. Paulo ouvia falar da ressurreição, mas aquela mensagem para Paulo era um conto de fadas. Porque pode alguém ressuscitar de mortos? Nunca se ouviu falar que alguém voltou dentre os mortos. E ainda hoje a gente ouve pessoas falando assim: ninguém nunca voltou de lá, como que você pode ter certeza que tem eternidade? Ei, alguém voltou de lá. Alguém voltou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51: eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, porque ficarmos vivos, seremos arrebatados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte. Ele é a primícia daqueles que dormem. E certo dia, Paulo, ele é pego de surpresa. Enquanto ele estava perseguindo a igreja de Cristo, enquanto ele estava perseguindo os cristãos, ou a seita do caminho, como era conhecida a igreja primitiva, Paulo está indo pela estrada de Damasco, e a palavra de Deus vai dizer que o Senhor lhe aparece em plena luz do dia, o sol escaldante,
Mas diz que uma luz que excede a luz do sol. Você consegue entender uma luz que excede a luz do sol? Você consegue olhar diretamente para o sol? Eu não consigo. Você tem que colocar uma proteção. Mas uma luz que excede a luz do sol, em pleno dia, surge, e Paulo tem a sua vista escurecida, ele fica cego, ele cai, né? É um debate se ele caiu do cavalo ou não, mas o fato é que ele está prostrado no chão, está cego, não vê nada, mas ele começa a ouvir, escuta. E dentre as coisas que ele escuta, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo vai dizer assim: mas quem é? Quem está falando? E a voz então veio aos seus ouvidos e disse para ele: eu sou a Jesus. Aleluia. Eu sou Jesus a quem você persegue. Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja, os discípulos. Mas quando a igreja é perseguida, quando o crente é perseguido, quando você é perseguido, entende-se que a pessoa está perseguindo a Cristo. Aqueles que se levantam contra a causa do Evangelho estão se levantando contra aquele que é o ponto central do Evangelho, que é Cristo. Jesus ressuscitou. E Paulo, que até então não tinha nada a ver com a coisa, com a situação, Paulo é levantado, Paulo é levado para a rua direita, na casa de um certo Simão, curtidor. Saulo tem uma visão de um lado, olha, Saulo não era nem batizado ainda. Saulo não era nem batizado ainda, ele tem uma visão. Ele vê que alguém chega e coloca as mãos sobre ele e ora por ele. Lá do outro lado, Ananias tem outra visão. E o Senhor fala para ele: vai até a casa de Simão o curtidor, lá está Saulo. Ah, Senhor, mas esse homem aí é um perseguidor da igreja, esse homem aí é um maldoso, é mau. Todos que ele encontra pelo caminho, que falam a respeito de Jesus, ele está levando lá para Jerusalém, está levando para a prisão, está matando. Mas o Senhor fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha para a pessoa do teu lado e diga para ela: você é um vaso escolhido. Ananias vai, entra na casa de Simão, e lá está Saulo. E ele diz assim: o Senhor me mandou aqui para que eu orasse por você. E Ananias então fala a respeito de Jesus. Mas Paulo já estava ouvindo falar de Jesus. A perseguição era porque ele estava ouvindo falar de Jesus. A perseguição é porque ele estava lá prendendo as pessoas que estavam falando que Jesus tinha ressuscitado. Esta era a mensagem da época. Ele ressuscitou. Vocês mataram, vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esta era a mensagem, esta era a palavra. Testemunhas oculares estavam dando testemunho de que Jesus realmente apareceu. Aí a gente vai vendo na mensagem, porque as testemunhas viram o momento em que Jesus estava no Monte das Oliveiras, e que Jesus disse para eles: olha, não saiam
de Jerusalém. Não era um fantasma, não era um extraterrestre, não, era Jesus, era Ele mesmo. Os apóstolos falaram para Tomé: Tomé, o Mestre ressuscitou. Mas Tomé disse: se eu não ver, eu não acredito. Se eu não pegar nele, se eu não colocar as minhas mãos nas suas chagas, nas suas feridas, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Vai. Mas essa é a mensagem que Paulo estava ouvindo. Eu espero que você entenda. Paulo já estava ouvindo a mensagem da ressurreição. As pessoas estavam testemunhando nas ruas de Jerusalém. As pessoas estavam falando lá nas redondezas, próximos de Samaria. A notícia, a mensagem era essa: o Jesus que crucificaram ressuscitou. Tentaram calar a boca dos soldados que foram colocados na boca do túmulo. Olha, vocês vão ficar aqui de guarda, vocês vão vigiar, porque aquele homem disse que ressurgiria, que ressuscitaria. Então vocês vão ficar de guarda aqui, porque para que não aconteça de que algum dos seus discípulos venham, peguem o seu corpo e depois comecem a falar que ele ressuscitou. Então o cuidado era muito grande. O diabo estava armando uma estratégia para confundir a obra que Deus estava fazendo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus ressuscitou, houve um terremoto, a terra tremeu, os túmulos se abriram, mortos, santos que morreram, ressuscitaram ali naquele momento. E o texto vai nos falar a respeito dos soldados que caíram por terra atemorizados. Aí vieram os saduceus, os fariseus e os religiosos da época e disseram para eles: está aqui, nós vamos pagar para que vocês falem isso e isso. Se disserem que ele ressuscitou, vocês vão dizer: não, os discípulos levaram o corpo. Mas as evidências da ressurreição de Jesus são muitas. Ele apareceu por cerca de 50 dias para mais de 500 pessoas. 500 pessoas tiveram a oportunidade de ver a Jesus ressuscitado. E Paulo, voltando Paulo ouviu essa mensagem. Paulo sabia o que estava acontecendo, mas Paulo estava certo. Ele achava que matando a igreja estava prestando serviço para Deus, fazendo serviço para Deus, mas ele estava. Mas quando Jesus aparece, quando Ananias está lá, Ananias ora por ele, e Ananias fala para ele: o Senhor Jesus me mandou para que eu orasse por você. Ananias ora por ele, as escamas que estavam nos seus olhos caem, e a palavra de Deus então vai nos mostrar que a partir daqui, esse Paulo, que perseguiu a igreja por causa da mensagem da ressurreição, este Paulo começa a pregar agora o que? A ressurreição de Deus. E não só a ressurreição, mas Paulo começa a pregar a volta de Jesus. Aleluia. Se Deus fez isso com Paulo, que Deus não pode fazer com nós. Nós estamos há tantos anos, pastor, no fato, do ocorrido, do acontecido. Irmãos, religião, fé. A fé não exige provas. A fé não exige, a ciência exige. O mundo exige, mas a fé não. A fé simplesmente aceita. E evidências estão aí, comprovam que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está em você. Ele está aqui. Ele te chamou, Ele te escolheu.
Ele se falou. Eu tinha outros planos. Deus também tinha. Eu queria estar em outro lugar. Mas Deus quis que você estivesse aqui para celebrar aquele que vive e reina para todos. Se coloque em pé de família. Ele venceu a morte. Ele se tornou a primícia daqueles que dormem. A ressurreição de Cristo, irmão, é a única garantia que nós temos da nossa ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é nula. Se Jesus não ressuscitou, então Jesus foi apenas mais um homem, como Confúcio, como Maomé, como tantos outros que passaram. Mas não, a diferença está exatamente nisso, que ele está vivo e ele ressuscitou. Estevão, quando estava pregando a respeito de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele viu o céu aberto. Quem é que estava sentado ali dentro de Deus? Quem? Jesus. Ele disse com a sua boca: vejo eu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Deus. Amém?